Muitas pessoas acreditam que o problema financeiro delas é somente a falta de dinheiro, ou a principal causa, a falta de dinheiro. Mas a Bíblia, ela revela que existe uma força espiritual que está por trás das nossas finanças, e ela é chamada de Mamon. Então, ele não é apenas um símbolo da riqueza, mas ele é um senhor que compete com Deus. Oi, gente, como que vocês estão? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Mamon. Eu vou começar uma série de vídeos falando sobre esse livro aqui, Derrote Mamon, de Fabiano Ribeiro. É um livro muito interessante e muito bom, que eu super indico para quem quiser comprar esse livro e ler. Ele é um livro excelente e que abre muito a sua visão com relação ao dinheiro e com relação às finanças. Afinal, quem é Mamon, né? O termo aramaico significa riqueza, propriedades ou posses. No Novo Testamento, Jesus usa essa palavra não só com dinheiro, mas também com o espírito da escravidão. Jesus foi claro, ele disse: não é possível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Isso significa que Mamon, ele se apresenta como um senhor, que ele quer sim a sua adoração e a sua confiança. E como que ele age? Ele não aparece assim explicitamente, mas ele se infiltra nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, através do quê? Do medo. Quando eu tenho medo de não ter dinheiro, o medo da falta, o medo de fracassar, ele também vai aparecer em forma de ganância. Nunca eu vou estar satisfeito com aquilo que eu tenho, eu vou estar sempre querendo mais, então isso também é uma das atuações de Mamon. E a insegurança, acreditar que a vida ela depende do dinheiro e não de Deus. Essa é uma das principais causas. Na maioria das vezes, nós temos a impressão e acreditamos que se eu tiver condições financeiras, se eu tiver muito dinheiro, eu vou estar seguro. Mas a realidade, a verdade é que não. Não existe segurança sem ser Deus. Sim, nós trabalhamos, fazemos a nossa parte, porque na Bíblia está escrito que do nosso trabalho que nós iremos comer, mas nós precisamos entender e ter essa ciência e essa certeza de que é Deus quem está no controle da nossa vida e que Ele é soberano. Ele é a nossa segurança. Então, o Mamon entra por esses sentidos. O que você escuta sobre o dinheiro, o que você vê e o que você acredita, e ele transforma isso sim em um ídolo. E ele atua em várias áreas e de diversas formas. Tanto que ao longo dessa série de vídeos que você precisa acompanhar, você vai entender como que ele atua no teu casamento, como que ele atua na tua área ministerial, como que ele atua nas tuas emoções, em vários aspectos. E o alvo dele é o quê? É desviar o nosso coração do plano de Deus. Ele se infiltra no nosso pensamento e o objetivo dele é o quê? Que eu não tenha tempo para ver aquilo que Deus tem para mim. Então, o que ele quer? Ele quer que nós estejamos escravizados. Então, o que ele não nos gera... Ele gera em nós uma insatisfação, um medo, a insegurança, tudo isso que nós falamos, e ele quer que a gente confie que as nossas forças, a nossa segurança está no dinheiro e não no Criador, que é Jesus. E isso faz o quê? Ele gera em nós uma escravidão financeira. Ele alimenta as nossas preocupações, ele alimenta as nossas preocupações constantemente. Então, constantemente a gente está naquele sentido do que? Do medo da falta, do medo de não acontecer, do medo de acontecer alguma coisa. Então, além disso, ele também usa as nossas crenças familiares e culturais para reforçar esse sentimento, reforçar esse medo, reforçar essa escassez. Então, as pessoas, elas vivem uma vida presa, mesmo quando elas têm fé. Mesmo quando nós temos fé, a gente acaba vivendo uma vida meio que aprisionado, porque a gente não consegue confiar e entregar totalmente as nossas finanças a Deus. E isso é muito importante nós entendermos, porque a maioria das pessoas, elas acreditam que eu trabalho, o dinheiro é todo meu, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o dinheiro. Sim, o dinheiro é teu, você tem todo o direito de fazer com ele o que você quiser, desde que você consagre esse dinheiro ao Senhor. Eu consagro esse dinheiro, esse recurso, porque tudo que eu tenho vem do Senhor, tudo que eu tenho é dele, então automaticamente os meus recursos financeiros também são dele.
E isso é o que a maioria das vezes a gente não faz, porque a gente consagra tantas coisas a Deus, tanto que nesse livro ele também vai falar, mas a gente não consegue consagrar o nosso bolso com o quê? Tenho medo de eu ofertar esse dinheiro a Deus, fazer uma oração dizendo que esse recurso é do Senhor e Deus falar para mim que Ele precisa desse meu recurso. Muitas vezes esse é o medo, esse é o receio. Aqui nesse livro também ele mostra que muitos entregaram o coração ao Senhor, mas realmente o seu bolso não se converteu. E essas pessoas, elas continuam presas porque elas não reconhecem que existe uma batalha espiritual nessa área. Então, quando nós temos a generosidade, quando nós fazemos as nossas ofertas, só faz sentido quando nós entendermos realmente que nós estamos lutando contra Mamon. Não é necessariamente porque eu estou dando simplesmente, eu estou tendo uma guerra, e é uma guerra espiritual que de alguma forma tem um impacto na minha vida financeira, na minha vida física. Mamon, ele é real, gente, por mais que a maioria das pessoas pense assim, mas o que isso tem a ver? Tudo que nós vivemos no mundo tem um mundo espiritual. Não é um mundo visível e palpável aos nossos olhos, mas existe. E no mundo sobrenatural está ali. Sempre tem uma guerra. Quando nós estamos em algumas situações, está existindo sim uma guerra espiritual, e nas nossas finanças é a principal causa. Por isso que a gente vê muitas coisas acontecendo. Eu até já falei sobre isso outras vezes, que é por causa do dinheiro que muitas pessoas morrem, é por causa do dinheiro que muitas pessoas ficam doentes, é por causa do dinheiro. Mas por quê? Não é pelo dinheiro em si, é por aquilo que está atrás do dinheiro, e por eu não ter esse entendimento daquilo que realmente é essencial e daquilo que eu preciso entender com base nas minhas finanças. E eu só vou ter esse entendimento quando eu paro, eu olho e eu analiso tudo aquilo que está acontecendo na minha vida financeira. Se eu realmente tenho um bom trabalho, se eu tenho um bom salário, por que realmente eu não consigo ir para frente? O que acontece que a minha vida não flui, que eu não consigo alcançar os meus objetivos? Tudo isso a gente precisa analisar. Pode ser sim falta de uma gestão, pode ser a má gestão financeira, pode ser influências das nossas crenças, de tudo isso que eu já falei, mas também pode ser que se esteja ali infiltrado um espírito que você não está sabendo o que é. Porque se eu estou fazendo tudo, se está tudo de acordo e mesmo assim eu não consigo prosperar, alguma coisa a gente precisa entender que está errado. Então, Mamon, ele é ativo e ele quer dominar você através do dinheiro. Mas a escolha, ela sempre está nas nossas mãos. Então, quem vai governar a sua vida? É o dinheiro ou é Deus? E no próximo vídeo nós iremos falar sobre outros passos aqui no segundo capítulo do livro. Esse é um resumo, falando de quem é Mamon. E o segundo capítulo é quais são as estratégias e a atuação de Mamon. Então eu vou trazer um resumo do livro aqui com base no segundo capítulo, falando sobre isso. Eu te encorajo e te desafio a assistir os próximos vídeos, porque esse aqui é um livro que realmente abre a sua visão quando nós falamos sobre finanças, quando nós falamos sobre os recursos financeiros. Quando você tem o entendimento que realmente você precisa lutar, que é uma guerra, e que você precisa colocar essa área da tua vida nas mãos de Deus também, confiando e fazendo a sua parte, você vai ver que as coisas realmente elas começam a mudar e começam a acontecer. Quem quiser já comprar o livro, esse é o livro, Derrote Mamon, de Fabiano Ribeiro. Você pode comprar ele em PDF ou um livro físico assim. Eu até já tinha lido ele em PDF, porque eu comprei ele na Amazon uma vez e eu li ele online, mas eu prefiro o livro físico, então eu acabei comprando o livro físico novamente, também para fazer essa leitura, esse acompanhamento, fazer esses vídeos aqui, falando um pouco sobre essa área, que é uma área que eu trabalho, que eu vejo sim a opressão que as pessoas têm quando o assunto é dinheiro. Então eu te encorajo a acompanhar, a assistir os próximos vídeos e a ler esse livro aqui e colocar a sua vida financeira nas mãos do Senhor. Esse é o nosso principal objetivo. Então, que o Senhor te dê entendimento, te dê sabedoria e que você consiga acompanhar os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo.